Ei, olá, tudo bem? Meu vídeo é para você hoje que tem alguns senãos com relação a jejum intermitente. Quero muito chamar a tua atenção para esse vídeo, porque olha, se tem algo e uma estratégia metabólica que vai te ajudar muito no seu emagrecimento é jejum intermitente, tá bom? Mas você às vezes pode estar aí, né? Já tentou fazer jejum e não conseguiu. E eu quero muito te esclarecer essas dúvidas de o porquê que você não consegue fazer jejum intermitente. E a primeira coisa que eu quero te explicar nesse vídeo é o motivo que de fato você precisa fazer jejum intermitente. Bom, jejum intermitente ele faz parte de um esquema metabólico. Então, assim como algumas outras dietas que você já deve ter ouvido falar, como low carb, cetogênica, carbocycling, todas elas, junto com o jejum intermitente, ele é uma estratégia metabólica. A gente nunca diz que jejum alimentar é uma dieta, mas sim uma estratégia metabólica. E o porquê, né? O que difere uma estratégia metabólica de uma dieta? Bom, na dieta, simplesmente a gente coloca restrição de calorias, o que não acontece, né, durante a utilização das estratégias metabólicas. Nas estratégias metabólicas, o que a gente vai ensinar para o teu corpo é mudar a fonte de combustível. Então, numa dieta convencional, na verdade, o seu corpo utiliza muito glicose, né? Então, você come, na verdade, alguns carboidratos, faz a energia desses carboidratos e o que sobra, ele acaba estocando sempre como fonte de gordura. Diferentemente das estratégias metabólicas. Na estratégia metabólica, a gente vai sinalizar para o teu corpo que sim, ele vai ter que começar a processar mais gordura como fonte de energia. E principalmente a gordura que está parada aí, né, nas suas células de gordura, que está parada no seu pneuzinho, aí na barriguinha, nas costas, né, nos flancos. Então, a estratégia metabólica, ela se difere por isso, porque basicamente a gente vai mudar mesmo o composto que é o nosso soldado. Ao invés de ter soldados que saibam metabolizar mais carboidratos, nós vamos ter um soldado que saiba metabolizar de maneira mais eficiente gordura, mas também o carboidrato que você vai ingerir. Bom, falado sobre isso, eu quero me ater basicamente ao tema do vídeo de hoje. Então, por que de fato, depois de saber tudo isso, né, que você sim vai conseguir emagrecer mais, sim, você vai conseguir se manter magra fazendo jejum intermitente? Por quê? Por que você não consegue fazer jejum? E a primeira coisa, infelizmente, é medo e crença. Exatamente isso que você me ouviu dizer. A vida toda, você cresceu ouvindo a seguinte frase: menina, tem que comer. Menina, saco vazio não para em pé, não é mesmo? A gente ouviu isso, né, durante todo o nosso processo, quando a gente era criança, adolescente, na fase adulta, independente, né? Sempre quando a gente tem mãe, avós próximas a nós, as tias, elas estão sempre cuidando e querendo que a gente coma sempre. E isso, na verdade, está muito enraizado para o nosso cérebro. E isso faz a gente ter alguns senões para o jejum. E eu quero muito te esclarecer essa questão deste medo. Será que de fato você precisa comer de 3 em 3 horas? Será que de fato toda hora é legal a gente comer? Toda vez que a gente está gripada, a gente deve comer? Como é que é isso? Como é que funciona isso para o teu corpo? Você já pensou, né? E eu quero te dizer que, olha, é um grande mito a gente achar que a gente precisa comer de 3 em 3 horas. Pois é. E para que você entenda isso, é importante você entender o processo de digestão e absorção do teu corpo. Todas as vezes, tá bom? Que chega qualquer alimento no seu estômago e depois caia aí para o seu intestino, o seu corpo precisa parar de fazer tudo o que ele está fazendo. Então, ele vai parar de fazer as correções enzimáticas, as correções metabólicas, toda a parte hormonal, toda a parte neurológica. O corpo fica só, na verdade, né, preocupado em fazer digestão e absorção. Então,
Sim, é muito importante a gente dar pausas para o nosso corpo. Isso vai fazer até que os seus hormônios fiquem mais adequados. Por exemplo, todo mundo reclama muito, acredita que para a gente ter uma boa tireoide, a gente tem que comer de 3 em 3 horas. E é exatamente o contrário, né? A gente precisa sim dar uma pausa, né? De no mínimo 12 horas, aí não é jejum alimentar, mas sim uma pausa de 12 horas, né? Lá no jantar você janta por volta de 7 horas da noite, até no máximo 7, e depois você vai tomar café da manhã, lá, 7 horas da manhã. Então essa pausa, né, é muito importante para o teu corpo, mas não só lá no noturno, ela é importante também durante o seu dia, tá bom? Então não tenha medo de fazer jejum, faça jejum, mas é claro, com cuidado e com cautela, depois de ver esse vídeo até o final. Outra coisa que pode também estar aí enraizado em você, né? Ou você já até tentou fazer jejum e o que aconteceu? Você tentou fazer um jejum sozinha, sem orientação nenhuma, porque algumas pessoas acreditam que fazer jejum é a estratégia mais simples do mundo. É simplesmente você parar de comer e ponto final. E as pessoas falam, puxa, aí, né, dá tudo certo, eu vou parar de comer e tá tudo bem, tô de jejum. Só que não é assim que a gente faz jejum, tá bom? Não é simplesmente um parar de comer. Se de fato você, no seu dia de hoje, tá comendo habitualmente e falar, puxa, amanhã eu vou começar meu jejum, provavelmente você vai passar muito mal no seu jejum. Provavelmente você vai ter queda de energia, você vai ter tontura, você vai ter náusea, vai ter irritação. Então, isso vai te frustrar futuramente para que você consiga fazer jejuns mais longos. Então, quando você não fez nenhum processo de jejum e principalmente você não está sendo orientado por nenhum profissional, é melhor que você inicie pelo jejum de 14 horas. Só que mesmo um jejum de 14 horas, você precisa seguir tudo certo, né? Durante esse processo. Então, terceira coisa que te impede muito de conseguir fazer jejum é tomar água. Olha, a quantidade de pessoas que eu já vi que me mandaram caixinha de perguntas, me chamaram no direct dizendo, Nutri, eu preciso parar de tomar água também durante o processo de jejum? Não, o jejum intermitente, ele é um jejum alimentar, apenas alimentar. Então, durante o processo de jejum, é até muito importante que você sim tome a quantidade de água ideal, adequada para o teu peso. Então, água está liberado no seu jejum, chás estão liberados, alguns shots antioxidantes estão liberados e só a medicação normal que você toma, também você precisa continuar fazendo utilização dela, mesmo que você esteja aí no processo de jejum intermitente, tá bom? E olha, quero muito te chamar a atenção para a água. Por quê? Porque a água é o único veículo que faz detoxificação do teu corpo, tá bom? E no jejum intermitente, onde a gente quer, na verdade, mudar um ciclo metabólico do teu corpo e fazer com que sim, ele entenda que ele vai ter que pegar a gordura e dessa gordura fazer, na verdade, quebra de energia, ele solta vários compostos que acabam nos intoxicando no começo. Então, água é a melhor coisa para a gente limpar o teu corpo, tá bom? E o que eu peço sempre quando eu oriento fazer o processo de jejum intermitente? Assim que você acordar, tá bom? Você vai tomar 400 ml de água de uma única vez. Olha, mas não é para passar mal, não é para se sentir afogado, não é para se sentir nada disso, tá bom? Faz aí o seu melhor. Se não conseguir tomar 400 ml de água, tudo bem, toma um copo que seja. Isso vai fazer com que o teu metabolismo ele vá limpando todas as excreções que aconteceram e que se acumularam, né, no período noturno do seu sono, e você vai ver o seu jejum de um jeito diferente, tá bom? Faça shot antioxidante se você já está acostumada, pode fazer, e entre com chás, normal, tá bom? E você vai ver que vai dar tudo muito certo. Outra coisa que na verdade pode muito acontecer com você para você não conseguir fazer o seu jejum, sabe o que é? Organização, exatamente isso.
Jejum não é simplesmente parar de comer, como eu falei. No dia de jejum, eu sempre digo que é um dia programado, né? É como se a gente fosse fazer. Pensa assim, ó. Pensa que você está se programando para fazer uma faxina na tua casa. Sempre que você vai fazer uma faxina na tua casa, um dia antes, você faz o quê? Você recolhe bagunça. Você recolhe bagunça. Pro dia, na verdade, da faxinona pesada, você ficar preocupada só com a limpeza e não com a arrumação. E mesma coisa acontece com você durante o processo de jejum intermitente, tá bom? Durante a fase toda de jejum. Então, a gente precisa se organizar. E organização é organização ali das coisas que você precisa utilizar para o dia de jejum e principalmente organização na refeição. Última refeição antes de a gente iniciar a nossa janela, né, de jejum, e quando a gente for abrir a nossa janela de jejum, também é muito importante. Todas as vezes, né, que eu abro uma caixinha de pergunta, as pessoas querem muito saber: Nutri, quais são os alimentos que eu devo abrir o jejum? Aliás, se você está vendo esse vídeo, olha só, tem um post publicado aqui que eu falo exatamente quais os alimentos que você deve, tá bom? Abrir o seu jejum. E aquele que você não deve abrir o seu jejum. Porque vamos pensar, se a gente se programou e se a gente teve a produção desse soldado, que vai ser tão importante para o nosso emagrecimento, a gente não pode simplesmente esquecer disso e ir lá e comer um pãozão, né? Ou comer uma macarronada. Não, você não vai poder fazer isso no dia do seu jejum intermitente. E principalmente, não digo no dia do jejum, mas principalmente na refeição de abertura do seu jejum. Porque isso vai fazer com que todos aqueles soldados que você produziu, eles simplesmente, ó, morram todos de uma vez só, tá bom? Então, organização é prioridade para o seu dia de jejum. E principalmente, com outra coisa, eu quero que você se organize também no seu dia de jejum. É muito importante você determinar alguns chás para esses dias. Como no processo de jejum a gente quer muito fazer detoxificação e detoxificação hepática, o melhor chá para a gente utilizar nesse dia acaba sendo gengibre e cúrcuma, tá bom? É importante que você tome 3 tomadas desse chá. Então, pode ser 2 lá no período da manhã, que você ainda vai estar em jejum, e depois deixa 1 lá no período da tarde, depois da sua abertura de jejum. Agora, vamos falar de fato de um outro motivo que excede até o seu medo e a tua crença, mas que sim, que pode estar acontecendo com você, tá bom? Que é, na verdade, uma flexibilidade metabólica errada, ineficiente. E isso acontece, tá bom? Acontece muito com as pessoas que iniciam um processo de jejum e que às vezes isso faz a pessoa simplesmente desanimar. Porque, veja bem, você desde pequenininha, desde quando tinha, sei lá, 6 meses de vida, você foi condicionada 100% a tirar a energia do carboidrato. Seu corpo só sabe fazer energia do carboidrato. Ele não sabe fazer outro tipo de energia. E aí, na verdade, quanto mais uma ineficiência metabólica você tem, mais dependente dele você é. Quer ver, por exemplo, um exemplo que pode acontecer com você? Aquelas pessoas que não conseguem ficar mais de 4 ou 5 horas sem comer. São aquelas pessoas que têm tremores, têm queda de energia, têm alteração da pressão, né? A gente percebe que elas têm tonturas, às vezes pode parecer náusea, parece que a pessoa está ficando com algumas questões metabólicas. A gente percebe que às vezes a gente até acha que ela está passando mal com o fígado, mas na verdade não é. E na verdade ela está de fato muito viciada metabolicamente no carboidrato. E aí, o que eu quero muito te dizer? Quero muito te dizer que isso sim é um grande problema para que você inicie o seu processo de jejum. Só que a gente precisa começar. Você é a pessoa que mais vai se beneficiar do processo de jejum intermitente. E como que a gente pode fazer isso, Nutri? Como é que eu faço isso? Né? Porque sim, eu gostaria de fazer
Mas no período da tarde, entre hora do almoço e jantar, às vezes me dá uns tremores esquisitos, me dá muita dor de cabeça e o que eu faço? Bom, neste caso, se você for esse tipo de pessoa, você vai fazer todos os dias jejum de 12 horas. Lembra que eu falei que jejum de 12 horas, que é aquele que geralmente os médicos nos pedem quando a gente vai fazer um exame, né? Eles pedem, fique aí 12 horas em jejum. Ele não é um jejum metabólico, mas sim, ele é um jejum alimentar. Então, todo dia, tá bom? A partir de hoje, de agora, você vai jantar 7 horas da noite ou 8 horas da noite e você vai tomar café da manhã só às 7 ou 8 horas da manhã. A gente precisa dar 12 horas de pausa no teu corpo. Só que é outra coisa bem importante que você faça ali também no seu café da manhã. É muito importante que você priorize no seu café da manhã uma boa fonte de proteína. Para de comer muito pão ali no café da manhã. Geralmente, essas pessoas que estão altamente viciadas metabolicamente com carboidrato são as pessoas que sempre excedem a quantidade de carboidrato ao longo do dia. São sempre as pessoas que têm lá no exame bioquímico alteração de glicemia, ela tem alteração de triglicérides, ela tem às vezes uma alteração hepática, porque o fígado já não começa a mais metabolizar tudo da maneira correta. Então, primeira coisa, tá bom? Jejum de 12 horas alimentar. E tenta fazer já e colocar em prática essa quantidade de proteína boa e adequada no seu café da manhã. Eu sempre gosto da seguinte relação, tá bom? Uma fruta sempre azeda, uma fatia de pão e 2 ovos no seu café da manhã. Pronto, você vai ver que as coisas vão começar a mudar e tudo vai ficar muito, muito, muito diferente, tá bom? Eu espero ter te ajudado com o vídeo de hoje. Se você gostou, comenta aqui pra gente nos comentários. Se você tiver alguma dúvida a mais sobre jejum intermitente, escreve pra mim também, que eu vou ter o enorme prazer de te responder, tá bom? Um beijo da Nutri e até a próxima. Tchau, tchau!